É um negócio impressionante. Aparentemente só eu não ganhei dinheiro do Banco Master. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Vamos começando a falar direto do Banco Master, porque a gente estava organizando as pautas de ontem para hoje e parece que a cada notícia surge de novo o assunto Banco Master, e sempre com mais gente envolvida, né? Esse caso do Master virou meio que uma fotografia perfeita do que é o tal do sistema. A gente fica falando, o sistema, fulano de tal candidato antissistema, fulano de tal candidato do sistema. Mas o que é esse diabo desse sistema, né? Que é um sistema foda, parceiro, que o Capitão Nascimento fala, né? Não é como... E as pessoas precisam entender que ele não é como a corte das corujas do Batman, não é? A Liga da Injustiça. Eles não são um grupo de pessoas, homens mais poderosos de Gotham, se reúnem, sentam-se a uma mesa, fantasiados, para que ninguém reconheça eles, né? E lá eles traçam os planos malignos de dominação. O sistema não é uma irmandade secreta. O sistema é o quê? É a união dos poderosos, né? Que poderosos? Poderosos do setor financeiro, os poderosos do poder judiciário, um bando de político vagabundo, né? É um sistema onde todo mundo enche o rabo de dinheiro e o poder é um meio para isso. E em vez de reuniões secretas, essas pessoas se encontram em festas, se encontram em eventos lá no Gilmar Palusa, no Fórum Lead, se encontram para degustar o uísque Macallan de não sei quantos milhões de dólares. São pessoas que têm... Elas simplesmente compartilham dos mesmos interesses. O humorista americano já falecido, alguém está chamando, alguém está falando aqui, onde essas pessoas se encontram? Eu falei, Fórum Lead, não sei o que, alguém aqui, o MMS1 Marcelo falou, surubas. Pois é, surubas. O sistema se encontra dessa forma, né? Eu estava falando do George Carlin, humorista americano, que diz o seguinte: onde você tem convergência de interesses, você não precisa de uma conspiração. E o interesse dessas pessoas é um interesse financeiro. As preocupações são as mesmas, de que o esquema financeiro se rompa, e o interesse é o mesmo. Então as pessoas se aliam na base de incentivos e preocupações também. A Folha de São Paulo publicou uma reportagem sobre isso que eu acho muito interessante, porque mostra a extensão dessa janela que a gente está enxergando do sistema, né? Porque o sistema não é o Banco Master. O Banco Master era um componente importante, mas não o maior do sistema. Eu fico imaginando o que nós veríamos, por exemplo, se a JBS, ou se o BTG, ou se o Itaú, se nós tivéssemos uma janela dos contratos financeiros que essas instituições têm. Mas hoje nós temos, graças a uma briga interna do próprio sistema, nós temos informações, pelo menos, sobre esse recorte, que é o Banco Master. O Banco Master é uma espécie de biópsia do sistema. Se você não sabe como é que funciona uma biópsia, funciona da seguinte forma: eu sou médico, vocês sabem disso, mas eu entendo mais ou menos como funciona uma biópsia. A biópsia, o médico vai lá com uma agulha pequenininha e dá lá uma mordidinha num tecido cancerígeno ou canceroso, sei lá, e olha ele no microscópio. E aí não é o tamanho do câncer inteiro, mas ali ele consegue ver, tem uma janela do que é o câncer, o que está sendo contaminado ali, que tipo de câncer é, quais são as células, qual é a agressividade do câncer. E o Banco Master é uma espécie de biópsia do Brasil. E a Folha de São Paulo nos mostrou, numa reportagem, um pouco do resultado dessa biópsia, a extensão da rede de pagamentos do Daniel Vorcaro. E eu vou emprestar aqui o gráfico da própria Folha de São Paulo para explicar o que eu estou falando.
Na folha de pagamentos do Daniel Vorcaro estava, todo mundo sabe, a Viviane Bastos de Moraes com seus 80 milhões de reais recebidos. Ela ia receber 130 milhões de reais, mas não deu tempo porque o banco entrou em intervenção. Mas também estava a Massa Intermediação, a empresa da família do Ratinho, com 21 milhões de reais. Ratinho, aquele mesmo Ratinho do SBT, pai do candidato que desistiu, né, do Ratinho Júnior, que desistiu de disputar a eleição presidencial, muito estranhamente, para se dedicar, sei lá, à iniciativa privada, alguma coisa do tipo. A família recebeu 21 milhões de reais. Estavam também o Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central do Lula, com 18,5 milhões de reais. Estava o Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do BNDES, do PT, né, um homem forte, um homem que destruiu a economia, enfiou o Brasil na maior crise econômica da sua história no governo Dilma, recebeu, através da Polaris Consultoria, 14 milhões de reais. Estava também a BN Financeira, da nora do Jacques Wagner, do PT, o nome forte do PT na Bahia, com 12 milhões de reais. Aí você pensa, pô, o PT, né? Outro dia eu tava vendo uma mulher comentando no meu post no Twitter, o Lula foi aquele que desvendou esse esquema de corrupção que na verdade era do Bolsonaro. Eu falo, pô, o esquema era do Bolsonaro, mas todo mundo que tava ganhando dinheiro praticamente era são as pessoas mais próximas do PT. Tava a BN Financeira, eu já falei, do Jacques Wagner. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas. Vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Mas estava também o Temer Advogados e Associados, do Michel Temer, que indicou Alexandre de Moraes ao Supremo, com 10 milhões de reais. Estava a Rueda Advogados Associados, com 6,4 milhões de reais. Estava o Ricardo Lewandowski Advocacia, do Ricardo Lewandowski, com 6,1 milhões de reais, mais um, né, esse ministro da Justiça do PT, indicado pelo PT, pelo Supremo Tribunal Federal, 6,1 milhões. Estava também a AIM Consultoria do ACM Neto, com 5,5 milhões de reais. A Grelha Azul, que também do Ratinho, com 3 milhões de reais. E o próprio Jacques Wagner tinha recebido 289 mil reais. O único nome aqui ligado ao Bolsonaro foi a Fábio Weingarten Comunicação Integrada, com 3,8 milhões de reais. Mas o mais importante dessa lista é a extensão, né? Eu passei o quê? Uns 2 minutos falando o nome desses caras. E eu volto a repetir, essa é a biópsia, isso é o que foi descoberto. Imaginem o quanto nós nem sabemos que estão pessoas que nós não sabemos que estão na folha de pagamento do Daniel Vorcaro, do Banco Master e de outras instituições. Sobre o Fábio Weingarten, que é citado na reportagem da Folha de São Paulo, eu coloco também a resposta dele a esses fatos para ser justo com ele. Ele escreveu no X: fui apresentado ao Daniel no primeiro semestre de 2025 por meio dos advogados dele, passando a integrar a equipe de defesa dele, da qual faço parte até o presente momento. O contrato tem cláusulas de confidencialidade, razão pela qual não pode ser publicizado. Além disso, não sou sequer mais politicamente exposto, já que não exerço qualquer cargo público há mais de 5 anos. O Fábio Weingarten é uma pessoa que... E pelo que ele falou nas respostas ao post dele, ele não prestou serviços advocatícios, mas sim a defesa do Daniel Vorcaro contra a mídia e imprensa, fazendo nota, resposta, articulando entrevista e conversa pública nos bastidores, relatórios, etc. E eu vou deixar você fazer o seu julgamento sobre se isso é moral ou não, né? Com o disclaimer aqui de que eu tenho uma relação muito boa com o Fábio Weingarten e que eu não fui surpreendido com essas informações. Eu vou deixar vocês aí da audiência fazerem o juízo a respeito desse fato.
Mas o fato é que não parou nesses nomes. O Estadão divulgou que o Banco Master pagou 27 milhões de reais ao Metrópolis. Ao Metrópolis. Que, por sua vez, teria feito um débito imediato desses valores para outras empresas do Luiz Estevão. Se você não lembra, o Luiz Estevão era aquele senador que é o dono do Metrópolis. Segundo o Luiz Estevão, esses valores diziam respeito ao patrocínio do Will Bank, que pertencia ao Master, a transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025, feita pelo Metrópolis, e a venda de naming rights da competição. Também tem a reportagem do Poder 360 sobre a viagem do diretor-geral da Polícia Federal a Londres, que foi paga, adivinhem, pelo Banco Master. Tem também a esposa e o filho de um desembargador do TRF1 que foram contratados pelo Master para que o banco recebesse precatórios antes da hora. Tá satisfeito? Não, tem mais. Quem também recebeu dinheiro do Banco Master, e não foi pouco dinheiro, foi o Léo Dias, que entre o Banco Master e as empresas com aporte no Banco Master, recebeu quase 12 milhões de reais. Uau! E aí você olha a rede. Nessa biópsia do sistema, tem político, tem juiz, tem advogado, tem ministro do STF, tem esposa de ministro do STF, tem nora de senador do PT, tem vários ex-ministros do PT, tem ex-presidente da República. É um negócio impressionante. Aparentemente só eu não ganhei dinheiro do Banco Master. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.